a última parte da unidade 2, estatística descritiva, onde a gente vai ver uma aula bem curta, a gente vai somente ver o final da matéria que a gente precisa para fazer a prova. Mas vocês não precisem ficar ansiosos, que a avaliação é semana que vem, mas esse conteúdo é bem tranquilo, é bem fácil de fazer. Vocês vão ver que é bem simples de conseguir fazer esse quesito. E ficou apenas uma coisa para o fim, tá? Que é o coeficiente de correlação, tá? O que é o coeficiente de correlação? Como o próprio nome diz, correlação tem que ser pelo menos entre duas coisas, correlacionar uma coisa com outra. Existem vários tipos de correlação, a gente vai ver aqui na disciplina a correlação mais simples, só para vocês terem ideia. Então, nada mais é do que a correlação, é uma associação entre duas variáveis. Porém, na correlação linear, a gente quer ver ou não se a tendência é ser linear, ou seja, vamos supor que eu tenha dois gráficos, tá? Eu quero relacionar duas variáveis, uma no eixo x, uma no eixo y, uma no eixo x, uma no eixo y, de tal maneira que ou elas aumentem ou elas diminuam. Ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta também. Quando uma aumenta, a outra diminui. Porém, sempre de forma linear. Por isso, o coeficiente chamado de coeficiente de correlação linear. Okay? O diagrama de dispersão consiste basicamente em eu pegar os pontos, ou seja, pegar esses valores de x e esses valores de y. Vamos supor DAP e altura, tá? Que são as variáveis que a gente mais vê aqui na disciplina, distribuído sobre um plano cartesiano. Então, o que é? Qual é a explicação disso aqui? Você tem aqui, aqui, e você tem os pontos, tá? Que podem ser, como eu falei, tendendo a ser assim, ou os planos podem ser assim. Porém, nem sempre vai ser assim. Pode ser que os dados não tenham. Então, por isso, existe um cálculo que eu vou mostrar para frente para a gente ver se existe ou não correlação. Tá? Ao se fazer um diagrama, né, deve-se ter cuidado para extrair com máxima conclusão. Quando você já faz os pontos, você já tem uma noção se vai ser um coeficiente de correlação linear, se não vai ser, tá? Como está a tendência dos pontos. Porque ele vai mostrar somente o relacionamento entre duas variáveis através de como os pontos se distribuem. A gente não tem como ter noção, tá, exata. Para isso a gente vai proceder um cálculo. E que cálculo é esse? A gente vai fazer o cálculo através do coeficiente de correlação de Pearson, tá? Que é um coeficiente de correlação linear e é o mais simples e o mais usado que a gente tem. Tá? O coeficiente é usado para expressar o grau de aproximação dos pontos no diagrama. O que ele quer dizer com isso? Chamado reta de regressão. Em outras palavras, diz que é o grau de fidelidade com que a reta descreve. Vou dar dois exemplos aqui. Tá? Ó, a tendência, pensem assim, é ser linear. Então, se você observar aqui, aqui vai dar uma correlação boa. Porém, pode acontecer isso aqui, ó. Tá? E aí você vai ver que a reta não é boa. Tá? Então, pelos pontos, dá mais ou menos para você descrever se tende ou não ter essa reta. Okay? Um coeficiente de correlação próximo do 1, positivo ou negativo, significa uma grande concentração de pontos em torno da reta, enquanto um coeficiente menor próximo de zero significa maior dispersão. Ou seja, então, só voltando o exemplo aí, se os pontos estiverem aqui próximos, quanto mais próximos, mais próximo a 1. Se a reta estiver aqui e eles estiverem muito afastados, eles não vão estar próximos a 1. O menos 1 e o mais 1 explicado é, se for quando um aumenta, o outro aumenta, vai estar próximo a 1.
Se acontecer o seguinte, enquanto uma aumenta, a outra diminui, a gente vai estar mais próximo do menos 1. Estar próximo do 1 ou menos 1 não interfere em nada. Quanto mais próximo de 1 ou mais próximo de menos 1 é o que eu quero. A diferença apenas é que uma. A gente diz que está diretamente relacionado, ou seja, enquanto uma aumenta, a outra aumenta. E em outra, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Somente isso. Mas tanto 1 como menos 1 são ótimos. Quando o valor de correlação for positivo, indica correlação diretamente proporcional, como eu já expliquei. Se for negativo, é inversamente proporcional. Esse é o coeficiente de correlação. Vocês vão ver que não é difícil de fazer o cálculo, tá? É bem simples. Então, ele é a covariância de xy dividido pela variância de x vezes a variância de y, a raiz. Nada mais é do que a soma dos produtos de xy sobre a raiz da soma de quadrados dos desvios de xy sobre a soma de quadrados dos desvios de y. O R de xy vai ser a covariância xy sobre a raiz da variância de x vezes a variância de y. E ele varia de menos 1 a 1. Lembrando que mais próximo de menos 1 ou mais próximo de 1 é o que a gente quer. E quanto mais próximo de 0, tanto aqui e aqui, é ruim. A soma de produtos dos desvios é o quê? É a soma dos produtos de x vezes y menos a soma de x vezes a soma de y dividido por n. A soma de quadrados dos desvios de x vai ser a soma de xi ao quadrado menos ou seja, vai ser a soma de quadrado menos o quadrado da soma sobre n. E aqui também, a soma de quadrado de y menos o quadrado da soma de y sobre n. Aqui é só um quadrinho para dizer. Se a correlação for menos 1, ela é uma correlação perfeita negativa. Se ficar entre menos 1 e menos 0,7, ela é forte negativa. Menos 0,7 e menos 0,4, ela é moderada negativa. Menos 0,4 a 0, ela é fraca negativa. Em 0, ela é nula. De 0 a 0,4 é fraca positiva. De 0,4 a 0,7 é moderada positiva. De 0,7 a 1 é forte positiva. Igual a 1 é perfeita positiva. Tá? Então vocês reparam, eu quero tanto menos 1 como 1. Quanto mais próximo de 0 é o que eu não quero. Como calcular os coeficientes? Então eu tenho aqui uma correlação entre altura e diâmetro, de dados aqui reais. Eu tenho aqui os DAPs e a altura. É importante lembrar sempre o seguinte, eu não posso ter perda de dados e eu não posso ter zero. Tá? Eu não posso ter valor zero aqui. Esse tipo de correlação não se aplica se eu tiver um valor zero, vai dar errado. Tá? Porque vai ter hora que eu vou ter que multiplicar um pelo outro. Ok? Então eu sempre tenho que ter associação e outra. Você não pode colocar em rol. Isso aqui é a única coisa que eu não posso fazer o cálculo em rol. Esse x é para esse x é para esse y, esse x é para esse y, esse x é para esse y, sucessivamente. Então, para vocês fazerem um rol de mediana, curtosa, aqui vocês não podem fazer. Se porventura vocês estiverem fazendo uma prova que tenha esse quesito, vocês têm que deixar os dados originais para fazer. Tá? Esse parte do cálculo tem que ser feito com os pares associados. Aqui só mostrando para vocês o gráfico de dispersão. Tá vendo? A tendência é que eu quero que faça uma linha assim. Eu acredito que os dados estão bem dispersos. Então, eu acredito que não vai dar um bom resultado só vendo o gráfico. Tá? Então, esse é o gráfico de dispersão. Tá? Então, DAP ficou errado. Tá? A altura aqui, eu não vou consertar, mas a altura... A altura em metro. Ok? No slide eu corrijo, tá? Altura em metro. Ok? Então, diâmetro em centímetro, altura em metro. Não tem problema a qualidade das variáveis, porque está trabalhando sempre na mesma escala para todo mundo. Então, não tem problema ser diferente. Aí eu fiz uma tabela, tá vendo? Eu tenho x, que é o DAP, e y, que é a altura. Aqui primeiro eu multipliquei x vezes y. Depois eu fiz xi ao quadrado, yi ao quadrado.
fiz cada uma. Vocês podem fazer no Excel, vocês vão ter como fazer na prova, isso é tranquilo. E aqui vocês têm as somas, porque eu preciso delas. Tendo essas somas, eu vou jogar nas fórmulas, ó. Tá vendo, ó? Soma de xy, soma de x, soma de y sobre 9, que é o tanto de variáveis que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Fazendo todos os cálculos, então eu achei aqui, achei esse, coloquei 16,92 sobre a raiz de 171,64 vezes 99,39. Deu igual 0,13, que é uma correlação fraca positiva. Então olha lá, ó. Tá vendo? Ó? De 0,1 a 0,4, ela é fraca positiva. Tá? Então, basicamente, nessa parte de correlação, o que vocês têm que fazer? Calcular a correlação e dizer para mim, baseado naquela tabela, que escala é. Então, basicamente, o que se for pedido na prova é isso. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é o que é a correlação. É a associação entre duas variáveis, tá? É uma associação entre elas de forma a tender para uma linha. É sempre assim a correlação do tipo linear. Ok? Em relação à prova, até segunda-feira, terça da semana que vem, eu vou mandar instruções de como vai ser a prova para vocês. E no dia da prova também vão ter instruções para vocês fazerem a avaliação. Qualquer dúvida podem perguntar, podem mandar e-mail, estudem e a gente se vê aí na quinta-feira na avaliação. Bons estudos para vocês.